Fala, meus queridos, você tá preocupado aí com a mama? Mama deu aquela caída depois da gestação, o sutiã já não resolve mais muita coisa, né? A vida trouxe para você mudanças na mama que não te favoreceram. Este aqui é a tua porta de entrada para um monte de informação que pode ali ajudar você a trilhar esse caminho que vai resolver isto definitivamente, ou de certa forma pode também pelo menos deixar você mais ciente da situação e que alternativas você tem para poder resolver esse problema aí que está aparecendo para você ao longo da vida, já que é uma situação comum, é muito comum, seja porque teve filho, seja porque emagreceu, seja porque a vida muitas vezes, né, leva a gente para essas oscilações de peso e acaba que a mama cai, a gravidade é implacável. A gente muitas vezes acaba nessa condição, né? A mama murchinha, né? um pouco mais caidinha, e sim a gente tem alternativas. Então nós vamos falar justamente sobre, digamos, óbvio, dentro dessa situação, vocês sempre têm muito receio com a cicatriz, então nós vamos falar justamente sobre os tipos de cicatriz nas mastopexias, já que mastopexia é, digamos, o caminho técnico, o caminho cirúrgico para que a gente possa elevar a mama. São os liftings de mama, tá? Então quais tipos de cicatrizes para as mastopexias? Antes da gente começar, curta, compartilhe, se inscreva, escreve aqui para mim se você já fez mastopexia e qual foi a cicatriz que ficou, se essa cicatriz te incomoda hoje ou não, certo? Vamos informar, ajudar a levar informação para mais pessoas, informação que possa mudar a vida aí de quem está com esse probleminha para resolver, certo? Na mastopexia, a gente tem algumas alternativas técnicas, tá? Que tipos de cicatrizes hoje a gente alternativas tem, tá? Eu vou falar de algumas que eu utilizo, outras que eu não utilizo, mas para que vocês tenham um pouco de conhecimento e consciência a respeito, tá? O que é mais comum é a cicatriz em T, em que a base do T é o que varia, tá? Então normalmente a vertical e a em volta da areola, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o que vai variar é o componente horizontal, tá? Então quanto maior a base da mama, maior o tórax da paciente, maior o componente horizontal. Existem casos, inclusive, em que uma mama emenda na outra. Nesse tipo de situação, às vezes você precisa emendar essa cicatriz. Não é muito comum acontecer, mas o paciente tem aquela mama muito grande, né, que emenda, às vezes pode sim ser uma solução, ou às vezes até a única solução para esse paciente. Mas existem, então essa, digamos, é a alternativa técnica habitual, né, digamos, a clássica, que a gente pode ou não utilizar um implante, tá? A gente vai utilizar o implante quando a gente tiver deficiência de volume da mama e quando a gente quiser deixar a mama mais redondinha, mais durinha, tá? O implante ajuda a melhorar a consistência da mama. A gente, óbvio, variações dessa cicatriz em T. A gente tem o que a gente chama hoje de short scar, que é uma das coisas uma das alternativas técnicas que eu mais gosto. O que é o short scar? Você lembra que eu acabei de falar para vocês que esta componente horizontal do T invertido da mama é o que varia? No short scar a gente encurta um pouquinho o componente horizontal da mama. A gente utiliza algumas alternativas técnicas para encurtar um pouquinho. É óbvio, se você tem uma base muito grande, a gente vai cortar um pouquinho de acordo com uma base grande, mas ainda assim vai ficar uma cicatriz um pouco maior. Se você tem uma base já estreitinha, a tendência é ficar uma cicatriz, um Tzinho pequenininho, certo? Então isso é o que a gente chama de short scar. É uma alternativa técnica muito interessante, ajuda a gente inclusive a subir a areola, né? Sem tanto risco para a própria areola. Então adoro. Então o short scar é muito comum a gente associar com um implante, né? Então fazer uma mastopexia short scar com implante intramuscular, submuscular, perdão. Então é uma alternativa muito legal. Variações até do próprio short scar, digamos, variações dessa componente horizontal, uma delas é o L, é a cicatriz em L, então você tem a cicatriz em volta da areola vertical, ao invés da cicatriz ir para o meio, ela vai para a lateral. Vantagens de um short scar e de um L é a gente deixar o decote um pouquinho mais livre de cicatriz, então você pode usar um decote um pouquinho mais aberto, sem ter uma cicatriz ali se denunciando. Muito embora, gente, eu vou falar para você, uma cicatriz de mastopexia, quando fica bem, difícil você ver, então é difícil ela, digamos, incomodar mesmo no decote. Então é comum você usar o decote mesmo na mastopexia normal e ficar tranquilo ali, sem estresse em relação ao decote. Mas é óbvio, essas variações técnicas ajudam você a ficar com o decote mais livre ainda de cicatriz. Muito embora o L
mais difícil para que você adapte em pacientes com mama muito grande, para você manter um formato legal. Então normalmente acaba, digamos, favorecendo que a gente indique o T nesses pacientes de mama muito grande ou mesmo trabalhe dentro da ideia do short scar. O short scar é uma técnica que é mais interessante, digamos, para a maioria das situações, né? É óbvio, a gente consegue adaptar melhor o short scar e mesmo dentro do short scar muitas vezes a gente consegue fazer uma compensação e deixar a cicatriz em forma de L da mesma forma, certo? Então, short scar ou L são alternativas interessantes para deixar você com decote livre de cicatriz ou com menos cicatriz possível. Uma alternativa que vocês adoram me perguntar, vocês perguntam pra caramba, é o tal da periareolar. É a cicatriz que fica só em volta da areola. Problemas, gente, de uma periareolar. Se eu tenho uma mama muito caída, se eu for só reduzir, tirar a pele em volta da areola, eu não vou conseguir subir a areola. Eu vou, imagina só, eu vou só engruvinhar a pele em volta da areola, né? E não vou conseguir subir a areola. Então você vai pode até ficar com a mama um pouco mais tensa, mas com a areola caída. Esteticamente não vai ficar legal, certo? Outro problema da pele areolar pura, na minha opinião, é que a cicatriz em volta da areola normalmente não fica bonitinha, fica toda enrugadinha, fica parecendo um sol. E aí você vai ficar muito incomodado porque a sua cicatriz em volta da areola inteira ficou horrível, certo? Então acaba não sendo uma alternativa interessante, principalmente para pacientes com queda real da areola. Talvez o periareolar possa ser interessante para aquele paciente que talvez nem precise muito de mastopexia, para aquele paciente que você vai tirar pouquíssima pele, aí pode ser que seja uma alternativa, tá? Mas, como eu falei, assim, na imensa maioria, não é uma alternativa que traz tanto benefício assim, porque a gente acaba não conseguindo melhorar muito a mama. Então, se a areola está caída, ela continua caída, mesmo com a periareolar. E se a cicatriz periareolar a gente precisa tirar muita pele, pela periareolar normalmente a cicatriz fica não muito legal, ela fica meio alargada, parecendo um solzinho assim, todo engruvinhado. Normalmente não fica aquela cicatriz em linha, bonitinha, fácil de esconder, certo? Então essas são, digamos, as principais alternativas técnicas para cicatriz da mama. Recapitulando, a mastopexia em T tradicional, né, o T invertido tradicional, o short scar, que ele é um T invertido também, a gente tem o L, que ele, ao invés de ser um T, ele é um Lzinho para fora da mama, deixando o decote livre de cicatriz, e a periareolar, que na minha opinião, de todas é uma das piores, se não a pior, porque é aquela que a gente consegue mudar menos a mama e deixa a areola com aspecto estético não tão legal. Escreve aqui para mim abaixo qual dessas alternativas técnicas você já fez e qual você escolheria, qual foi a sua experiência. Imagino que a maioria é a mais indicada, é o T clássico, a cicatriz em T tradicional, normalmente fica muito bem. E a melhor das variações dela, na minha visão, é tanto o short scar quanto o L, que são boas alternativas também. Certo, meus queridos? Aguardo vocês no próximo vídeo. Mastopexia foi o tema da vez. Até!